E aí, galera, tudo certinho? Pra quem não me conhece, meu nome é Dani e hoje eu vou falar sobre um negócio muito simples: hidratação. Como a gente se mantém hidratado, ainda mais em épocas de quarentena em casa, que toda a nossa rotina mudou. Eu vou trazer alguns dados científicos e também algumas questões pessoais que aconteceram comigo para que eu aprendesse a beber água. Bom, eu tive já 3 crises renais. A última foi por uma situação de estresse, mas as 2 primeiras é porque eu não bebia água. E era sempre uma luta, né, da minha mãe e do meu pai para beber água, mas eu não bebia. Mas eu aprendi, porque de fato dói pra caramba ter crise renal. E eu não quero isso pra ninguém precisa disso, ainda mais no momento que não tá dando ir pra hospital. A gente não precisa disso. Então, eu vou trazer alguns dados pra gente entender quando que a gente tá desidratado. Primeira coisa, um efeito físico. Quando a gente acorda, sabe quando a gente acorda e tá tipo marcado assim no travesseiro? Cheio de risco, todo marcado, amassado no braço, no rosto? Isso é um efeito nítido físico que a gente está desidratado e no dia anterior a gente não bebeu água suficiente. Então isso já é o seu corpo te alertando que você está desidratado. Outra situação muito nítida é a cor do nosso xixi, da nossa urina. Se vocês quiserem que eu faça um vídeo mostrando a gradação de cor da minha urina, do meu xixi, me avisa aí nos comentários. O xixi não tem que ter cor de suco de tangerina, né? Ele tem que ter cor de suco de limonada. Então, a gente percebendo ao longo do dia como que vai mudando a coloração do nosso xixi, vai indicando se a gente está conseguindo se hidratar adequadamente. E aí, como que eu faço isso? Isso é como eu gosto de me manter hidratada. Eu sempre mantenho ou uma garrafinha, essa minha garrafinha sempre me acompanha, então eu sempre vou enchendo essa garrafinha ao longo do dia, ou um copo. E aí é uma questão até, ó, olha só, ambiental. A gente sabe que quem está podendo está se mantendo em casa, mas o ideal é que a gente não tenha copos descartáveis, ainda mais em casa, não faz sentido ter copo descartável. Então, por que que quando isso for amenizando e a gente for voltando as nossas rotinas na rua, no escritório, na universidade, na escola, adotar um copo para deixar na bolsa, então ou uma garrafinha para deixar na bolsa de água, para a gente não precisar mais ficar gerando esse volume de lixo desnecessário, esse plástico desnecessário de uso único que não faz bem para o planeta Terra. A gente não precisa disso, a gente não precisa disso. Olha todos os materiais que a gente tem disponível para usar, que a gente não precisa de um copo descartável de plástico. Então eu sempre deixo, eu acordo, já encho minha garrafinha e deixo bem do ladinho do meu computador. É um modo da gente se manter hidratado, mas você pode fazer isso ao longo da sua rotina, né, na sua casa, no que você vem fazendo, você pode ir carregando essa garrafinha ou esse copo para que você vá bebendo água. E aí adote também um copo ou uma garrafinha para que você tenha menos louça para lavar. Então você adotar um copo, né, este vai ser o meu copo durante o dia. Em vez de você, bebi água, tá, e deixa na pia, pega outro copo, vai, bebe água e deixa na pia. Isso vai aumentar uma quantidade absurda de copo para lavar depois. E a gente já tá lavando louça pra caramba. Ninguém precisa de mais louça, então adota um copo ou uma garrafinha para você se hidratar. Outra dica que eu posso dar pra gente se hidratar e saber o quanto a gente precisa de água, porque de fato a nossa rotina mudou muito e quem está podendo ficar em casa, está se mantendo em casa, a gente está se movimentando menos, a gente está menos exposto ao sol, então isso está nos demandando menos quantidade de água. E tá tudo bem. O que a gente tem que fazer é entender o quanto menos a gente está precisando de água. Então um método também empírico pra gente fazer isso é: você acorda, bebe a sua água, vai no banheiro e tudo mais, se pesa, sei lá, 8 da manhã, se pesa e vê qual que é o seu peso. E aí você faz o que você tem que fazer ao longo do seu dia e se pesa novamente, sei lá, meio-dia. Nesse período, sem ter bebido nenhum gole de água, e você se pesar de novo meio-dia, e você ter perdido 200 gramas ou 300 gramas de massa,
é o tanto de água que você tem que beber para repor isso. Então, empiricamente falando, uma conta de somar é isso que você tem que repor. E até para entender o quanto que você perdeu de água. Você pode fazer isso por alguns dias, até para entender se é de fato essa rotina de perda de massa que você tem, de dia a dia, de rotina. Então você pode fazer isso por uns 4, 5 dias para você ver o quanto de peso que você perde, né? O quanto de massa que você perde, até para saber o quanto que você precisa repor, porque a nossa rotina mudou muito, então é importante a gente entender como que tá o novo metabolismo do nosso corpo. E não bebam água só quando vocês estiverem sede, isso também é um outro fator físico que o seu corpo tá ali alertando, olha, estou desidratado, estou com muita sede. Vai bebendo ao longo do dia, para ninguém ter crise renal e nenhum outro tipo de problema, pra gente manter todos os nossos órgãos ali, ó, bem hidratadinhos, cheios de água. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês também tiverem outras dúvidas, coloquem aí, compartilhem e bebam água. É isso, até a próxima. Tchau!